Roda Mística, série Deusas. Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas, para que despierten las mujeres todas, para que despiertem las mujeres todas. Boa noite, meus parceiros de luz, com muita alegria que estamos em mais um programa Roda Mística, na Rádio Luz Radiônica, essa rádio que leva a luz através das ondas. Eu sou Karen Rocha, psicoterapeuta, guardiã do útero, gineconatural, orientadora de Círculo de Mulheres e da Conexão Roda, que é um espaço online de terapia feminina. Bem, hoje, na nossa série sobre os arquétipos femininos, eu vou apresentar para vocês a deusa Hera. A deusa Hera, ela já era cultuada muito antes de Zeus. Ela era uma deusa muito considerada e muito cultuada, né? Muito respeitada por todos. E, na verdade, ela nós vamos ver mais adiante como ela foi, de certa forma, muito deturpada, né, por alguns historiadores, inclusive. Ela foi muito deturpada, ficou com a imagem só da deusa raivosa e vingativa. Mas Hera é muito mais do que isso, tá? Hera é considerada a deusa do matrimônio, a deusa do casamento, a deusa dos relacionamentos harmônicos, né? E a esposa, esse papel de companheira, né? De estar ao lado do marido. Em Roma, né? Ela tem o nome de Juno, o que gerou, inclusive, o mês de junho. E não é de se espantar, né, que esse mês seja o dos gêmeos, o do par, o da parceria. É uma deusa que se entende no duo, né? Ela se entende como esposa. Como esposa, ela precisa do companheiro para se sentir plena, né? Bom, como começa essa história? Bom, primeiro que ela é filha de Cronos com Reia, e não sei se vocês lembram já dos programas anteriores, que o Cronos comeu todos os filhos, né? E a uma certa altura ela é libertada da barriga de Cronos, né? Ela é libertada por Zeus. E Zeus quer casar com Hera de qualquer maneira. Primeiro, que era uma mulher linda. Segundo, porque ela representava, aliás, o contrário, né? Acredito que, primeiro, pelo que ela representava uma divindade de muito poder, de muita autonomia. Era uma das divindades mais cultuadas, tá? Nas sociedades matriarcais. E por isso que esse mito representa muito essa passagem, essa transição dos cultos matriarcais para os cultos patriarcais, né? Zeus agora é o rei, Zeus, que é seu irmão, que também foi engolido por Cronos, né? E Zeus realmente
chega ao poder, toma o lugar do pai, mas esse poder, para ser completo, né, esse poder dentro do patriarcado, ele precisava, assim, ele sentiu uma necessidade de casar com a Hera, porque a Hera já representava esse poder no feminino. Então seria uma forma dela continuar sendo a rainha, né? Sendo que agora numa condição de que ele, o marido, seria o grande poderoso, né? Ele que deteria o poder. Bom, mas ele tenta conquistar a Hera de várias formas, e a Hera não queria saber de Zeus de jeito nenhum. Bom, vocês sabem que Zeus usava de qualquer método para atingir seus objetivos, né? Então, ele se modificou, né? Ele se transformou num pássaro, e assim, num pássaro assim, todo coitadinho, despenado, frágil. E aí a Hera se encantou por aquele pássaro, sentiu ternura e foi e o acolheu, né? Inclusive ela colocou aqui entre os seus seios para acolhê-lo mesmo, porque ele estava totalmente desprotegido. Bom, e depois que ela pega que ela toma, né, esse pássaro nos braços, né, e o acolhe assim no peito, aí ele mostra sua verdadeira feição, mostra que é Zeus e a estupra, embora a maioria dos livros diga que isso foi com muita luta de Hera, né, mas ele acabou dominando a situação. Bem, e aí esse abuso de Zeus, né? Com esse abuso, Hera se sentiu totalmente envergonhada e ela acabou se casando com Zeus, né? Como forma de recuperar aquele sentimento de humilhação, tá? Então, ela casa-se com Zeus, se torna a rainha do Olimpo e exige, isso foi como uma retratação, né? Mas a partir desse momento, quando ela se torna a esposa de Zeus, ela se torna a rainha realmente, não aceitando outras mulheres de Zeus, e a gente já sabe que Zeus teve muitos relacionamentos e muitos filhos. E, enfim, mas ela se torna grande companheira de Zeus. A lua de mel deles durou 300 anos, né? Então ela estava ali, na medida em que ela não queria, mas na medida em que ela apostou nesse casamento, né? Ela, que era também muito perfeccionista, ela queria ser a melhor e estar ao lado dele realmente, né? Bom, então ela aceita isso tudo, só que ela não aceita a infidelidade de Zeus, porque passados esses 300 dias, Zeus não mudou de personalidade, né? Ele voltou a ser aquela pessoa muito infiel, né? E Hera não aceitava isso de jeito nenhum, tá? Então, aí sim a gente vê a grande ira de Hera, e a ira que se projetava contra as mulheres e não contra o próprio Zeus.
né, contra o próprio Zeus. E isso caracteriza assim, um aspecto de incompatibilidade, de certa forma, de combate, né, com outras mulheres. Imagina que era dentro da cultura matriarcal, ela era considerada a grande deusa do feminino, ela era a protetora das mulheres, e então uma parte por deturpação mesmo da nova sociedade, enfim, que se impunha no momento, né? Deixa de ser a grande protetora e passa a se rivalizar com outras mulheres, né? Sobretudo as de arquétipo muito com arquétipo forte de Afrodite, né? Então as mulheres que ela protegia, no caso, eram as mulheres casadas, né? E que não representavam um perigo para ela, né? Então tem esse aspecto que, claro que isso já é uma era em desequilíbrio, né? Porque ela vai exacerbar a raiva e a vingança. Mas isso não pode ser reduzido a esse aspecto, tá? A gente vai ver esse aspecto no desequilíbrio de Hera. Ela era realmente a rainha do lar, a mulher que sabe gerir uma casa, tá? Ela realmente pode até sacrificar uma carreira, mas ela tá ali par a par com seu marido. Ela geralmente se interessa por homens de poder, por homens de uma ascensão social, né? Homens respeitáveis e homens de poder mesmo, né? E ela faz muito esse arquétipo da primeira dama, né? E talvez há menções sobre isso, que talvez aquele velho ditado, né, por trás de um grande homem existe uma grande mulher, talvez tenha vindo aí dessa postura da Hera, tá? Então ela é esse grande arquétipo da primeira dama, da companheira, né? Se a gente vê alguns depoimentos da Nancy Reagan, ela fala que ela não existe, né? É o arquétipo da primeira dama também. Bom, pelo menos das primeiras damas da mesma e contemporâneas, né? Ali da mesma idade dos seus maridos, né? Aí sim representa o grande arquétipo de Hera. Fora isso, já seria um outro arquétipo. Mas, enfim, esse arquétipo da primeira dama é uma mulher que está ali, que está ali parceira, mas deixando seu parceiro brilhar, né? Mas ela está... ela está assim, vamos dizer, ela não está no palco, né? Ela está ali perdi até a palavra, fora do palco. Mas, enfim, tá nos... Gente, perdi mesmo. Eu sei que vocês estão me entendendo, que ela tá nos arredores ali, tá ali por trás, incentivando, mas se expressando. Hera é a mulher que tem o seu papel na sociedade.
ela tá muito ligada a esse status. Ela não é alguém que está abaixo do marido, tá? Ela está ao lado de seu companheiro nessa grande batalha, mas deixando ele brilhar, né? E super feliz com esse brilho, porque o brilho dele é uma realização para ela também. A Hera, ela tem sim necessidade de manter as aparências, mas isso também já é um aspecto de desequilíbrio. A Hera casada, quando ela está casada, e ela é o arquétipo da mulher realizada, tá? Se esse casamento começa a ter problemas, ela vai ser sempre a conciliadora, sabe? A mulher que vai manter ali, que tem uma flexibilidade, que tem uma inteligência emocional no gerir até se sentir rejeitada, tá? Ela é a mulher que representa essa autoridade máxima no lar, tá? E que gerencia tudo, gerencia a sua casa, representa esse aspecto da solidez, da estabilidade, né? Da organização. Que mais que eu posso falar? Da lealdade, né? Da fidelidade, do centramento, e dessa assim, e vai primar por essa dignidade dentro do casamento. Mas se ela se sente humilhada, rejeitada por um marido que é infiel, infidelidade realmente é uma coisa que ela não aceita, isso é uma humilhação muito grande para ela, até porque ela se preocupa muito com os padrões sociais e de como ela vai ser vista por essa sociedade. Se o marido a respeita e a coloca como rainha, ela é uma mulher realizada, porque ela ocupa o seu papel, o papel que ela quer ocupar. Mas se ela se desilude com esse casamento, né? Se ela é desrespeitada na sua magnitude, né? na sua própria dignidade, né? Enquanto esposa, no caso, na sua honra, né? Aí ela vai apresentar esses aspectos de desequilíbrio, tá? E que aspectos são esses? É justamente dessa raiva, dessa ira, desse ciúme, desse excesso de ciúmes, né? Da possessividade e da vingança. Então, Hera pode ser a mulher mais poderosa e rainha mesmo, né? Mas ela pode ser também tanto submissa quanto destrutiva, muito por essa característica da vingança, né? Ela se vinga e não se vinga contra Zeus, ela se vinga contra as mulheres, porque ela projeta na mulher a figura que está destruindo o seu casamento, tá? Bom, uma Hera
exacerbada, tá? Ela pode ficar estagnada, que ela pode viver um casamento que já deu, que não tem mais amor, não tem mais afetividade. Na verdade, a Hera não casa propriamente por amor, tá? O casamento em si é uma realização para ela, tá? Ser rainha do lar. E isso que a sociedade atual não aceita. Então, da mesma forma que a gente tem que aceitar que é importante sim abrir caminhos para a mulher ser independente, a gente tem que aceitar a mulher que quer ser dona do seu lar. Isso é um poder também em si, né? Mas na sociedade atual, parece que só é poderosa e maravilhosa a mulher que ocupa um alto cargo, a mulher que faz carreira, né? Uma Atena, né? E não é isso. Sabe aquela velha frase que embora atual, mas que já está assim até desgastada, mas a mulher pode ser sim o que ela quiser. E isso inclui querer ser esposa, querer ser mãe, sabe? Ela pode ser autônoma, pode ser realizada no casamento, né? E o casamento, ele tem ainda uma força que mesmo com tudo, se a gente for ver historicamente, né? Com a liberação da mulher, de certa forma, né? Com movimentos de libertação, o casamento até teve uma queda, mas ele não foi destruído, ele continua em alta e sempre, mesmo que tenham idas e vindas, né? Altos e baixos, o casamento não vai deixar de existir, né? Porque é um arquétipo muito forte, né? Da união, tanto da união do ponto de vista mais sagrado, né? Como da união entre duas pessoas que se amam. Isso vai sempre existir. Bom, então, voltando aqui, a Hera, ela fica porque para ela ser divorciada, ser separada, significa a perda de um status. E ela se sente assim até na viuvez, porque se ela teve esse arquétipo aflorado demais, sem outras deusas arquetípicas para contrabalançar, ela não consegue ter uma identidade fora da identidade do parceiro, né? Ou seja, ela só existe enquanto mulher de uma era muito desenvolvida. Ela ama mostrar sua aliança, ela ama dizer que ela é fulana de tal, como é que eu vou dizer? Em vez de falar seu próprio nome, ela usa o sobrenome do marido, né? Eu sou a senhora fulana de tal, né? Aí, no caso, o sobrenome do marido, tá? Então, isso a representa, quando ela se vê sem isso, ela não consegue achar uma identidade própria, né? Se esse arquétipo foi muito exacerbado. E se há uma separação realmente, ela se sente, ela fica muito vingativa, né? Ela
mata as outras mulheres, os filhos dessas mulheres, com Zeus, né? Ela usa de tudo para acabar com essas mulheres, né? Não só em vinganças reais, mas como em maldições, porque ela não aceita, né, perder a posição de rainha. Então vocês vejam que não é pelo amor, porque não foi um casamento de amor, tá? Muitas vezes a Hera é a mulher que é escolhida e não quem escolhe o parceiro, muitas vezes, né? Então, mas ela não quer perder. E aí não é por amor, né, gente? É por o ego. Quantas mulheres vocês conhecem que não aceitam a separação, mas não é porque ainda amem seus maridos. Tá? Geralmente o casamento já não tinha mais relação sexual, relação afetiva. Aliás, ela aposta tanto no casamento que muitas vezes ela não é uma deusa orgástica, porque o que alimenta ela é a ser a mulher de fulano, é ser a senhora, a esposa, né? E a menos que ela tenha, claro, e aí existem casamentos duradouros e felizes, né? Como conheço algumas eras maravilhosas que fazem bodas, né? E que mantêm seus casamentos felizes. Para manter um relacionamento longo é fundamental você ter esse arquétipo de Hera, tá? Você só tem que mantê-lo em equilíbrio, mas são eras que trouxeram um equilíbrio, trouxeram para o seu próprio arquétipo, trouxeram uma Afrodite, uma Atena, né? Então, uma Hera em parceria com a Afrodite, ela vai ter uma relação sexual ativa com o seu parceiro, né? Ela vai ser a rainha, mas vai ser a rainha na relação mais íntima também. Mas ela em desequilíbrio, ela fica desconfiada, paranoica, aí perde essa flexibilidade, essa inteligência emocional, né? Porque ela fica a ira a transforma, né, totalmente. Então ela passa a ter excesso de controle, a querer mandar no outro. Um outro controle de Hera é também o de querer mudar o outro, né? A gente sabe que não dá para mudar, mas isso às vezes acontece até no início de casamento e não por ciúmes. Acontece porque porque quer casar. Então, a pessoa que está interessada por ela casa porque o casamento é muito importante. Aí, depois de casada, ela quer mudar a pessoa, porque não era exatamente aquele marido que ela gostaria de ter, né? Isso também é um excesso de Hera. Mas ela fica muito tensa, ela quer controlar tudo, quer controlar cada passo, quer saber aonde ele foi, enfim. Aí Hera se torna, assim, esse arquétipo que pode ser um arquétipo muito destrutivo, tá? Sem Hera, tá? Sem o arquétipo de Hera,
a gente fica descompromissada com as coisas, tá? Sem estabilidade, sem reconhecimento, a gente falta estabilidade nos relacionamentos, tá? E inclusive, assim, até em outras, vamos dizer, uma mulher que tenha um outro arquétipo, mas que seja quase zerada no seu arquétipo de Hera, tá? Então, ela pode ser, ter uma profissão, ser maravilhosa, se entregar, principalmente se ela tiver um pouco de Deméter, ela vai se entregar ao seu trabalho e à sua profissão, mas não vai ter o reconhecimento merecido, tá? Sobretudo o reconhecimento material, tá? Que mais que a gente pode falar sobre Hera? Então, Hera é fundamental que a gente traga esse arquétipo de Hera, tá? Para a gente se expressar, para a gente ter o nosso lugar no mundo, a nossa voz no mundo, ao contrário do que quiseram reduzir, né? A Hera só como uma mulher submissa, tá? Ela não está abaixo do marido, ela está ao lado. Então, ela pode sim ficar submissa quando ela exacerba, né, esse arquétipo, e aí sim ela aceita qualquer coisa para não perder a condição de esposa, tá? Aí nesse caso sim, ela pode tanto ser submissa, e pode aceitar qualquer situação, inclusive uma situação de uma relação abusiva, né? Ou a sua própria anulação, né? enquanto mulher. Bem, é preciso que se diga também que esse aspecto doentio de Hera, né, que só esse, um aspecto patológico, tá? Por isso que a gente precisa entender essa Hera em equilíbrio, tá? Não pensar na Hera como desequilíbrio. A gente tem que entender que essa Hera não pode se desequilibrar. Esse excesso de Hera pode vir a ser patológico para ela própria, tá? Mas que Hera tem qualidades maravilhosas que toda mulher precisa introduzir como arquétipo, tá? Uma outra, um outro aspecto muito negativo, né? É a Hera como mãe. Como é a Hera mãe, né? A Hera mãe, ela é geralmente uma mãe dominadora, porque ela é muito tradicional, muito ligada, né, às convenções sociais, e além de tudo ela quer ter o filho perfeito. Tanto que a Hera, né, na mitologia, numa das traições de Zeus, ela teve um filho sozinha, para mostrar que ela não precisava dele, e ela não precisava mesmo. Percebam esse aspecto de poder em Hera, né? Só que aí, porque ele teve,
ele teve todo esse poder, ele também fez isso quando ele teve Atena, né? Ele mostrou que ele não precisava de mulher nenhuma para ser, porque Atena nasceu do cérebro, vamos dizer assim, da cabeça de Zeus. E tinha tanta força que podia fazer o mesmo. Mas aí seu filho nasce com os pés tortos, né, que foi Hefesto, e ela não aceita esse filho feio. Por quê? Porque ela estava competindo com Zeus. Então ela queria um filho à altura de Atena. E quando ela viu que Hefesto tinha um problema físico, ela o renegou, tá? Ela o atirou do Olimpo. E, na verdade, eles se conciliam mais tarde, porque o próprio Hefesto, ele tem essa característica dessa vingança, e aí ele é o rei do ferro, né? Ele constrói um trono de ouro para a mãe, e ela fica ali, quando vai para o trono, ela não consegue sair, ela fica aprisionada naquele trono. Mas, enfim, isso foi importante para a reconciliação aí de mãe e filho. Mas é interessante dizer isso, né? Porque ela é tão ligada aos padrões sociais que ela não aceita o filho feio, né? Entre aspas. O filho dela tem que ser perfeito. E ela quer mostrar esse filho perfeito para a sociedade. Então, a Hera mãe, ela precisa trabalhar seu arquétipo Deméter, porque senão ela pode renegar, sim, o próprio filho, tá? Se ela for Hera, mas se ela equilibrar com Deméter, aí ela será uma mãe maravilhosa que não só será a rainha do lar, né, reconhecida, mas aquela mulher aquela mãe que vai saber gerir, né, que vai saber conduzir esses filhos, não só pela dominação ou por essa posse, né? Enfim. Um outro aspecto importante, quando uma Hera está separada do seu marido e ela tem filhos com ele, o aspecto destrutivo pode aparecer, sim, com muita potência, porque, como eu já falei, não é o amor que está ali alimentando essa relação, essa separação, é o ego. Então, se essa Hera é a mulher que vai fazer alienação parental, vai fazer tudo para destruir essa imagem do pai para os seus filhos, tá? Ela pode, inclusive, levar seus filhos para longe do pai. Para quê? Tudo para se vingar do pai. A Hera ela na separação, se ela não tiver outros arquétipos aí juntos, ela vai ser uma personalidade muito destrutiva, tá? Porque ela respira vingança. Então, ela não vai se preocupar com o que vai fazer bem para o próprio filho, né? Ou para os filhos. Ela não está preocupada com isso, tá? Ela utiliza a força obsessiva dela para se vingar do pai. Bom, as doenças de Hera, né? As doenças, justamente quando ela está com esses padrões desequilibrados. As doenças são todas ligadas aqui ao seu centro de expressão, que é o terceiro, que é o quinto chakra, né?
Então, é tireoide, rouquidão, gagueira, dificuldade de se expressar, de se comunicar. Geralmente, uma era tem problemas até, pode ter problemas de fala, quando ela tem desequilíbrio, né? Ou questões psíquicas também, assim, dela não se sentir como tendo vez e voz, né? Ela se sentir insignificante e por isso ela exacerba toda essa raiva, né? E a ira, a gente sabe que o órgão que está ligado à raiva, à ira, é o estômago. Então, ela pode vir a ter problemas também de estômago, tá? Problemas ligados até um câncer de estômago por conta dessa ira, se ela tiver com excesso, né? Com esse fogo, que ela estiver muito inflamada, tá? Bem, então isso é o que eu queria trazer para vocês sobre Hera, tá? A função dela, então, é de ser esposa. O chakra que a gente trabalha é o laríngeo, né? Ela precisa ter um lugar no mundo para ter voz, né? Para se expressar no mundo. A cor é o azul, sobretudo o azul ali do pavão. Pavão é um dos... O pavão e a aliança são símbolos, né, da Hera, que é essa deusa do casamento, né? E as plantas, as ervas aromáticas, são todas aquelas que a gente usa realmente em casamento, né? A angélica, o copo de leite, as gipsófilas, né? Aqueles mosquitinhos, e, sobretudo, os lírios. Os lírios são, tanto como as penas de pavão e a aliança, os lírios são símbolos de Hera, tá? Um forte símbolo de Hera. Como óleo essencial. Ainda nas plantas é interessante, né, lembrar daquela planta Hera que tem, né, que tem o mesmo nome. O que são? É uma planta linda, né? Tal qual Hera tinha uma beleza estonteante, tanto ou mais que Afrodite, tá? Era ficou feio, né, gente? Era com H e era do verbo ser. Mas Hera foi considerada uma das deusas mais belas, né? E então essa planta Hera, que planta é essa, né? É uma planta que fica ali nos muros, e ela fica, geralmente, a casa que é coberta de Hera é linda, né? Mas por dentro talvez não seja tão bonita. Então esse aspecto aí de fachada, que a Hera muitas vezes ela vai esconder do mundo os problemas pessoais do casamento para não rompê-lo, tá? Não é só para mostrar uma família perfeita, não. É para que esse casamento não seja extinto, né? Então, ela traz a sabedoria também dessa mulher que consegue manter seu casamento, né?
E aí eu estou falando ela no seu aspecto de equilíbrio, porque ela transita pela estabilidade, né? Ela consegue trazer essa força de estabilidade, de comprometimento, de centralização, tá? Bom, as orquídeas também, né? As orquídeas têm muito a ver com Hera, porque são flores que inclusive são muito usadas nos casamentos também, é uma planta nobre, é uma flor nobre. E os buquês, né? Que representam buquês de rosas, buquês de flores naturais, porque representam aí essa celebração do casamento. Bem, o cristal... Hera trabalha com vários cristais, né? Vocês veem que tem até as bodas, né? A cada ano um cristal mais poderoso, né? Porque simboliza a própria realização de Hera. Então, a gente tem isso também. Mas eu traria, se é uma Hera que tá precisando de equilíbrio, né? Eu traria uma calcita ótica, tá? Branca, né? Aquela transparente até. Porque é uma pedra que traz sintonia, harmonia, então seria um cristal interessante. Se ela está no seu aspecto de submissão, por exemplo, aí já traria uma pirita ou um olho de tigre, mas a Hera harmonizada, eu posso pensar num quartzo azul, tá? Um quartzo azul, porque além de ser o quartzo, além de trabalhar aqui no laríngeo, né? No quinto chakra, é também um quartzo de harmonização, e a cor da Hera mesmo, né? Que é o azul. Pode ser um quartzo azul, um topázio azul, uma água marinha também. E, esqueci de falar do ciúme. Uma Hera muito enciumada pode trabalhar um pouquinho, não demais, senão ela pode ficar muito sentimental, mas pode trabalhar um pouco também com quartzo rosa, tá? Para equilibrar esse ciúme, trazendo amor próprio para ela. Gente, é isso que eu trouxe para vocês, tá? Quero ver vocês interagindo comigo. Vou postar coisas no Instagram, tá? Sobre a Hera. E quero que vocês continuem interagindo aí. Como é que tá aí o equilíbrio dessa Hera em vocês? É importante trazer essa Hera para vocês, mas não em desequilíbrio, porque pode ser um aspecto até patológico. Então, queridas e queridos, né? Porque eu tenho homens que assistem também, infelizmente, porque a gente não trabalha com a exclusão. Então, espero vocês lá no Instagram, @KarenRPsicanálise, para interagir comigo sobre esse arquétipo tão poderoso que é o arquétipo de Hera, tá? E eu vou ficando por aqui. Uma ótima semana. Amanhã a gente inicia o ano novo astrológico e estamos sob a lua cheia, sabe? Essa lua que tá linda, que começou
Ontem, assim, nós fizemos um lindo círculo, vocês vão ver lá no Instagram também, um lindo círculo de mulheres, trabalhando esse poder aí dessa lua cheia, esse aspecto de plenitude, né? Como a lua, a gente se esvazia, cresce e fica plena de novo. Enfim, é isso que eu trago para vocês. A luz que brilha em mim saúda a luz que brilha em cada um de vocês. Boa noite.